Geralmente, quando a gente fala em Esparta, a gente pensa nisso aqui, ó. This is Sparta! Ou nisso daqui, ó. Você não pode ir pra guerra, senão seu povo morrerá. A gente não vai te render porque nós somos espartanos. Sua mulher responde por você? Eu tenho escolhido minhas palavras com cuidado, Persa. Você deveria ter feito o mesmo. Isto é blasfêmia. Isto é loucura. Loucura. Isso é Esparta! Mas a história tem muito mais a acrescentar para nós do que somente isso aí. Esparta também tinha uma organização política diferenciada e também uma estrutura de organização social completamente diferente do que tinha sido construído até então naquela região. Fora um tipo específico de educação espartana desse grupo que era específico desse povo. Mas a história de Esparta também está cheia de misticismo, de lendas e contos que transformavam as pessoas daquele período em pessoas com uma mentalidade completamente diferente, moldadas também pela educação, uma mentalidade mítica, mas pautada na cultura da guerra, uma organização social excludente e a organização política bem hierarquizada, uma história em comum, peculiar, muito interessante, cheia de mistérios, cheia de lacunas. Kratos, o fantasma de Esparta, tinha tomado seu lugar entre os olimpianos como deus da guerra. O sangue derramado e as batalhas implacáveis o trouxeram até aqui. Ares está morto, e mesmo com a promessa do Olimpo, visões de sua existência mortal ainda o assombravam. Sejam bem-vindos, fica com a gente, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu sou o professor Peter Sana. Solta a vinheta! Croquete, gravando. Antes da gente começar o vídeo de hoje, queria mostrar pra vocês a nossa parceria com a Vôlei. Pra quem quiser, é só acessar Vôlei Store. Vamos que vamos! Uou! A região espartana, que fica na península do Peloponeso, por onde corre o rio Eurotas, é uma região bem montanhosa. Em outros tempos, era chamada de Lacônia. No começo, os pelágicos habitavam essa região. Depois ela foi invadida pelos aqueus e, enfim, os dórios dominaram essa região. A estrutura política e social de Esparta era pautada em valores como austeridade, espírito cívico e submissão total ao poder do Estado. Portanto, era uma sociedade conservadora, patriarcal, aristocrática, guerreira e eugênica, porque eles não admitiam defeitos físicos nas pessoas. Olha só que incrível! As crianças que nasciam com defeitos físicos eram jogadas do monte Taygeto, porque o Estado não queria arcar com as consequências da sobrevivência dessa criança. Para eles, ela seria inútil dentro do Estado, não poderia ajudar em nada, seria só um peso. Então, eles se livravam das pessoas que tinham algum tipo de deficiência física. Existia uma mentalidade de que todos deveriam ser saudáveis, formando um grande exército de pessoas perfeitas, de vencedores. A organização social e política de Esparta estava pautada numa figura mítica, chamada Licurgo. Essa figura, segundo as lendas, viveu no século XI a.C. A população era formado por três grupos: os esparciatas, ou chamados de espartanos, também os periecos e os ilotas. Vamos falar sobre cada um desses. Bem, os espartanos ou esparciatas, eles eram descendentes dos antigos conquistadores dórios, como falamos anteriormente. Eles formavam a classe dos iguais.
uma espécie de aristocracia dominante que compunha 5% do total da população espartana. Os periecos já eram os antigos que não foram expulsos de suas terras, mas eles não tinham direitos políticos e nem podiam se casar com espartanos, apesar de terem liberdade social e econômica. Porém, por outro lado, havia um grande preconceito contra essas pessoas. Eles eram obrigados a prestarem serviços militares e eram constantemente vigiados. Os ilotas também eram aqueus, antigos descendentes dos povos que habitavam aquela região. Eram pessoas mais humildes, com condições de trabalhos piores do que os outros grupos que nós comentamos. Eles faziam parte da população antes da conquista dos dórios. Eles trabalhavam na terra, mas não tinham nenhum direito sobre essa terra. Eles não pertenciam a ninguém, mas eles agiam como se estivessem sob uma tutela do Estado, uma espécie de escravos do Estado. A organização política espartana era um pouquinho diferente de Atenas. A cidade era governada por 2 reis ao mesmo tempo. Esses 2 reis, junto com mais 28 membros, que eram nobres, que tinham mais de 60 anos, formavam a chamada Gerúsia, ou Conselho dos Anciãos. Mas quando a guerra era declarada, somente um desses reis marchava rumo à guerra, como líder. O poder do rei era absoluto. Controlava todo o exército, além das terras existentes no território espartano. Todos os espartanos com mais de 30 anos formavam a chamada Assembleia Popular, ou seja, eles podiam eleger gerontes ou éforos, que tinham como principal função a fiscalização do rei espartano, assim como exercer a plena justiça e controlar o andamento da educação espartana, que era muito importante. O eforado era composto de 5 éforos, ou seja, então havia uma limitação do poder desses reis espartanos. Olha como é que era organizada a situação aqui, ó. A Gerúsia, a Ápela e o Éforos. Essa era a base da política espartana. Agora, sobre a educação espartana, tinha um nome específico. Agogê, agogê, agoá. Embora o nome pareça de origem africana, agogê era um nome dado à educação espartana. Como eu disse, o Estado ele abarcava todas as áreas e a obrigação da educação era do Estado. E dentro dessa educação havia um princípio que deveria tornar essas crianças credores de que a disciplina de um bom soldado ela preserva as características do grande poder espartano. Então a educação ela se dava para formar um ótimo soldado, aquele que vai defender a qualquer custo a cidade de Esparta e toda a sua cultura. Era a formação de um sentimento patriótico. Como eu disse, não eram permitidas crianças com defeitos físicos. Essas eram eliminadas, infelizmente. As crianças que completavam 7 anos eram retiradas de seus pais e colocadas à tutela do Estado para receber essa educação. Aí que aconteciam os maiores testes físicos e psicológicos para essas crianças aguentarem o tranco. Nesse treinamento havia a educação militar, assim como existiam também provas físicas, por exemplo, salto em distância, corrida, natação, lançamento de disco e de dardo. Essas crianças eram as meninas. Eu omiti pra ver até onde vocês pensariam. Os meninos já treinavam combates e técnicas corporais, assim como táticas ofensivas e defensivas, voltadas para o ataque físico, para o confronto corporal. Nos treinamentos de batalha, as meninas se dedicavam ao uso do arco e flecha, assim como elas também eram educadas a gerar filhos, mas filhos que fossem saudáveis. Elas eram treinadas a praticar esportes, mas elas não podiam ter escravos para fazer os serviços domésticos. Eram elas mesmas que deveriam fazer os serviços domésticos. Aos 20 anos, o jovem entrava no exército. Aos 30, ele já podia se casar e participar da Ápela. A vida militar só se cessava quando o espartano completava 60 anos de vida. Pelo visto, se aposentando aos 60 tá melhor do que a gente, hein? Até os reis, os monarcas, eram submetidos a esse treinamento militar. Tinham que passar por todo esse processo. Já a parte intelectual da cultura espartana não teve muita repercussão além dos portões de Esparta. O ensino militar limitava a questão da intelectualidade e seu desenvolvimento no território espartano. Claro, existia um ensinamento de poesias sagradas, de cantos militares, sabe, aqueles cantos de guerra. E a linguagem espartana era considerada uma linguagem breve, a chamada lacônia. Era uma espécie de limitação no linguajar para se tornar forte, conciso, direto e constante. Enfim, vimos um pouco sobre Esparta.
Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever no canal. Dá seu joinha no vídeo, comenta, compartilha com aquela galera que você conhece. Valeu, tchau.